Simbora estudar! Dom Casmurro Machado de Assis. Que responsabilidade analisar esta obra maravilhosa, talvez a obra mais conhecida da literatura brasileira, sem dúvida uma das mais importantes, desde que é considerado o melhor escritor brasileiro em prosa, talvez o maior escritor de todos. Não vou falar sobre o Machado, né? Sobre o Machado é chover no molhado, vocês conhecem o Machado, né? Já teve vídeo aqui no canal sobre o Machado e é uma obrigação todos nós conhecermos quem foi o Machado de Assis, esse escritor negro muito importante, né? Como eu disse, talvez o maior escritor da nossa literatura. Eu já li várias vezes Dom Casmurro, né? Dom Casmurro já foi aí, né, o tema da minha especialização. Tá? Então, é um livro que eu amo realmente, mas por que eu disse que é uma tarefa difícil aqui analisar em um vídeo? Eu vou tentar não me alongar muito, vou tentar ser breve, tá? Porque eu sei que aqui pede isso, né? Não dá para ficar se estendendo muito no vídeo aqui, tá? Mas vamos lá, vou tentar não deixar o importante de fora. Nós temos aqui um personagem que é o Bentinho, né, o Bento Santiago, que vai escrever as suas memórias. Ele resolve escrever as suas memórias lá na velhice. Então esse livro é escrito em primeira pessoa por esse narrador, esse personagem nada confiável. Então isso é o primeiro ponto que é muito importante. E o livro começa, né, lá no capítulo 1 já, importantíssimo. Este livro tem capítulos curtos. Este livro pertence ao realismo, né, nos pontos altos da literatura do Brasil e principalmente do realismo. Não se fala em realismo sem se falar, né, em Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que são as duas principais obras do Machado de Assis. Ele está voltando e ele vai explicar o porquê desse título. Por que se chama Dom Casmurro? Porque quando ele estava voltando um dia, né, lá, voltando para casa, né, vindo do Engenho Novo, ele tem um rapaz que o rapaz o acorda, né? O rapaz lê uns versos para ele e ele acaba cochilando. E o rapaz o acorda, né? Bravo que ele não prestou atenção. E ele, né, vai falar sobre o poema, leia de novo, mas o rapaz não quer saber e fala assim para ele, né? Você é um casmurro. E essa questão do casmurro, né, pega, esse apelido pega, né, esse Dom Casmurro pega. E ele vai começar a contar no capítulo 2, eu vou tentar falar capítulo por capítulo, tá? No capítulo 2 vai falar do livro, ele vai explicar o porquê do livro, né, da vida que ele teve, que hoje ele vive só, até chegar eu acho que eu não vou falar capítulo por capítulo, não, vai acabar ficando muito longo esse vídeo, tá? Mas vou tentar seguir a ordem. E aí, até o momento em que chega a denúncia. José Dias faz uma denúncia à mãe. Eles vivem ali naquela casa, uma casa em Mata Cavalos. Na casa vivem Bento Santiago, sua mãe, Dona Glória, seu pai já faleceu há muito tempo. José Dias, um agregado da família, não era parente. Tá? O tio Cosme e a tia Josefa. Gente, deu um branco agora. Tia Josefa. Bom, se não for, daqui a pouco eu falo para vocês. Tá? Eles vivem ali naquela casa, ou seja, só ele de criança e os velhos. Então, e tem a vizinha Capitolina, que mora ao lado, filha do Pádua, tá? Que tem uma condição social um pouco mais baixa do que a família. Nós já temos aí a presença de uma mulher forte, que é a Dona Glória. Ela cuida daquela família, sendo mulher sozinha. Tá? Ela é o ponto alto da família. E nós temos também uma força do lado, que é a Capitu. Também uma outra moça. Então nós temos duas personagens femininas muito fortes aí. Bentinho e Capitu vão crescendo juntos, como crianças, só que em certo momento eles começam a perceber que há algo mais entre eles. E aí entra a figura do José Dias. José Dias, agora eu lembrei, a prima Justina, tá? Não é tia Josefa, né? A prima Justina. Às vezes fogem alguns nomes, a minha cabeça já não tá tão boa, gente. Vamos lá, mas vamos seguir em frente.
onde que eu estava mesmo? Da denúncia. Eles começam a ficar muito próximos e José Dias vai lembrar Dona Glória da promessa que ela fizera, tá? Que ela fizera a promessa de mandar um filho, né? Mandar o filho para o seminário, se ele vingasse, digamos assim, né? Porque ela já tinha perdido, né, algumas crianças ali, tá? Tinha abortado, não conseguia, e o menino cresceu e ela se lembra disso. E a preocupação é porque ele fala para ela, ele está com essa menina aí pelos cantos, essa menina que possui olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Então observa, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Tá? Não são ele fala olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Preste bastante atenção. Vai apresentar os personagens, tio Cosme, né? Que tio Cosme era um cara assim bastante pesado, que ia trabalhar numa mula, ele ia lá todo, então faz como se fosse uma caricatura, a Dona Glória como se fosse aquela mulher forte, né? E o Bentinho, ele ouve aquilo ali do José Dias e a mãe começa a pensar realmente, Lili, começa a pensar realmente a mandá-lo ao seminário. E Capitu e Bentinho começam ali a tramar uma forma dele não ir para o seminário, porque eles percebem que eles realmente têm um sentimento maior ali e que eles vão, né, se casar. Tá? Capitu chega até o momento a falar alguma coisa de Dona Glória, né, essa mulher. O Bentinho fica bravo com ela, mas o Bentinho acaba indo para o seminário. Neste livro também há a presença dos vermes, tá? Tem um capítulo chamado Os Vermes, e o Machado de Assis tem isso, né? De falar dos vermes. Lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas também tem isso. Augusto dos Anjos vai tratar disso de uma forma diferente, também um pouquinho diferente depois, né? Ali no pré-modernismo. Mas é só um comentário aqui para vocês. Isso não é, aqui para o enredo, não é tão importante. E nessa luta deles, né? Para que ele não vá ali para o seminário, o Bentinho chega a prometer rezar mil Padre Nossos, 1000 Ave Marias, mas é por que ele faz isso? Porque ele sempre promete e nunca cumpre. E aí vem aquela culpa, né? Aquela culpa de dizer assim, não dão certo porque eu estou devendo esses Padre Nossos, essas Ave Marias, né? Enfim, só que aí ele fala, eu vou prometer 1000, agora eu vou prometer 1000. Eles chegam ao cúmulo do Bentinho chegar a pensar em pedir ao imperador. Lembre-se que eles estão ainda no Império, né? Esse livro foi publicado em 1899, já está na República, mas a história se passa bem antes. Lembre-se que ele está na velhice, então se passou bem antes, ainda é o imperador Dom Pedro II. Tá? Então ele chega a pensar ali sobre isso. Capitu se mostra o tempo todo muito, né, muito mais perspicaz, muito mais inteligente para bolar as coisas. E, inclusive, pessoal, tem uma série, né, da Globo, que a Globo fez, que é muito interessante. Eu não costumo indicar para meus alunos um livro, uma série, em vez de ler o livro. Nem faço isso, o livro é muito superior. Tá? Mas aquela série, ela segue bem a sequência do livro, claro, trazendo para tempos mais modernos. E uma das coisas legais, uma das metáforas legais ali na série, é o Bento, né? A Capitu riscando o chão e o Bento seguindo o caminho que a Capitu coloca para ele. Ou seja, o Bento era levado por isso. O Bento Santiago não tinha ideias próprias. A Capitu que fazia isso. E a Capitu, ela tinha aquela coisa do olhar de ressaca que todos falam. Os olhares de Capitu são um caso à parte. São um caso à parte. É preciso um estudo aqui maior sobre isso, que eu não vou falar agora. Mas o que são esses olhares de ressaca? Ressaca do mar, né? Aquela ressaca que faz com que ela vem e te leva. É mais ou menos isso, tá? E eles têm o primeiro beijo, tem tudo aquilo ali, há o sonho dele para a igreja, né? E ele chegar a quem sabe até ser um papa. Era o sonho do José Dias, tá? Era o sonho do José Dias.
Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o José Dias. José Dias foi um cara que ele chegou ali como se fosse um médico curando pessoas, né? Mas não tinha muito esse conhecimento. Só que eles acabaram gostando e ele acabou ficando ali na casa. Depois que o pai de Bentinho morreu, ele, né, acabou ficando mais ali. Bentinho vai para o seminário. Lá no seminário, ele conhece um cara chamado Escobar. E Escobar era um cara, assim, diferente, à frente. Então, até quem diga que o Bentinho se apaixona pelo Escobar, eu não vou por essa linha, eu vejo só como um encantamento, né? Que ele tem por um cara que faz o que ele não faz. E ele conhece o Escobar e eles acabam ali virando grandes amigos. Inclusive Escobar vai até a sua casa, sua mãe acha Escobar maravilhoso, ele sente um ciúme achando que Escobar está ali, né, apaixonado por sua mãe, tem alguma coisa com a sua mãe, enfim, Bentinho tem e aqui a gente já vê que o Bentinho tem uma imaginação muito fértil. Houve um tempo em que Pádua, pai de Capitu, ele trabalhava, né, numa repartição e o seu chefe imediato vai viajar, pega um afastamento e ele é promovido com os honorários do chefe. Nesse período, ele começa a ser um tempo de extravagâncias, ele gasta um pouquinho mais, só que o chefe volta. Quando o chefe volta, ele é rebaixado de cargo novamente. E aí ele pensa até em se matar. Mas Dona Glória, né, o convence a não fazer isso. Então, a força da mulher aqui novamente. E Capitu, depois que a mãe morre, ela passa a tomar conta das contas da casa. O próprio Pádua, ele recebe o salário e dá na mão dela. Ela cuida de tudo. Então, por isso que eu falei aqui dessas duas mulheres. Para nós entendermos melhor este livro, nós precisamos pensar, né, nas referências que ele traz. Esse livro, ele traz uma intertextualidade com Otelo, do Shakespeare, que nós precisamos entender o Otelo, tá? Pessoal, está aqui escancarado o que acontece. Por quê? Porque Otelo, ele vai falar sobre, né, Otelo desconfiava de Desdémona, sua esposa, que o traía, sua mulher que o traía, e ele acaba matando a mulher por isso. E ele faz isso porque tinha um cara chamado Iago, né? O Iago, tá, conspira contra ele. E aí nós vamos pensar no nome Bento Santiago, Santo Iago. Observa, tá? A grande referência que traz aqui lá do Otelo, Santo Iago. Iago, esse cara que vai colocar, né, este ciúme na cabeça do Otelo. E durante o livro, ele chega a ver o Otelo, a pensar, a ver tudo aquilo ali, e ele até pensa, nossa, Desdémona era inocente. E ele não consegue ver que ele está acusando a Capitu ali, né? De Capitu ser a culpada do que nós vamos ver lá no final. Não chegou ainda nesse final. Bom, o que é feito então? Pessoal, como esse é um livro que eu já li pelo menos 6 vezes, né? Estou com um livro aqui em mãos, mas não grifei nada, não coloquei nada, estou acompanhando aqui só, né, folheando para não esquecer de nada, mas como está tudo na cabeça, né? Então vamos falando aqui, se eu esquecer de alguma coisa depois eu falo para vocês. E onde que eu estava mesmo? Então vamos lá. Eles armam um plano, tá? A Capitu fala para o Bentinho, né? Vamos nos apegar a José Dias. Mas como, se foi ele que me denunciou? Se ele denunciou, ele tem força para tirar você disso. Olha só a imaginação da Capitu. E eles convencem José Dias de que Bentinho, saindo de lá, ele pode ser advogado, e sendo advogado ele pode estudar na Europa. E o sonho de José Dias é ir para a Europa. E José Dias pode ir junto.
E José Dias faz ali uma tramóia, né? E qual seria a tramóia do José Dias? Você prometeu entregar, né, uma criança para ser padre. Não precisa ser o Bentinho. E aí eles pegam uma criança órfã, colocam no lugar do Bentinho, levam para lá e Bentinho vai seguir a sua carreira. E aí Bentinho pode se casar com Capitu. Bentinho se casa com Capitu. Pessoal, se fosse um livro romântico, poderia terminar aqui agora. Mas como não se trata de um livro romântico, tá? Como não é um livro romântico, os problemas começam depois do casamento. Preste atenção nisso. Por isso é realismo. Por isso é realismo. Os livros românticos, eles trazem assim. Você é feliz quando você se casa. Você merece a felicidade ao se casar. Se você não era bom, você não se casa e aí a morte é a solução para os problemas. Isso é o romantismo. No realismo, os problemas começam com o casamento. Machado coloca muito isso, os problemas começam com o casamento. E aqui os problemas começam realmente com o casamento. Escobar sai do seminário, assim como Bentinho, e ele conhece Sancha. Sancha era uma amiga de Capitu. Sancha, uma amiga de Capitu, e eles acabam se casando. Sancha e Escobar acabam tendo um filho antes de Bentinho e Capitu. E aquilo fica meio, né? Há até quem diga que o filho de Bentinho não é dele, por isso, porque talvez Bentinho fosse estéril. Eu não acredito em nada disso, tá? Então, para mim, realmente era filho dele, tá? E eles são casais que há uma troca ali muito grande entre eles. Eles acabam, né, se visitando, tá? Escobar sempre foi um cara que traz mais admiração, porque era um cara atlético. E ele se arrisca mais, inclusive um dia em que ele se arrisca ali. Deixa eu falar antes disso. As pessoas que têm mais ciúmes são as pessoas capazes de trair, que trairiam. Então elas acham, se eu faço isso, o outro também faz. Um dia na casa de Escobar, numa festa ali, Bentinho olha para Sancha e sente desejo por Sancha. Então talvez isso tenha o motivado a sentir tanto ciúme. E um dia o mar estava ali forte, Escobar fala que vai entrar no mar e Escobar entra no mar e morre. No velório, Bentinho prepara um discurso para o enterro, mas ele percebe que no velório, Capitu chora e ele desconfia daquele choro. Esse não é o choro de um amigo, esse é o choro de um amor. O Machado é genial porque nós temos essa questão do choro do amor lá no Conto A Causa Secreta também, né? Pessoal, Machado é um mundo maravilhoso. Mas vamos voltar aqui, é só uma citação. E ele começa a desconfiar daquilo. Ele começa a desconfiar daquilo. E tanto que na hora dele fazer o seu discurso, ele não consegue fazer aquele discurso ali, né? E também ele desconfia, ele começa a lembrar de algumas coisas. Um dia que ele viu Escobar saindo da casa dele e Capitu dizia que é porque ela tinha dificuldades com cuidar do dinheiro e Escobar estava ajudando. Inclusive ela mostra o dinheiro a ele, tá? As economias que ela estava fazendo. Bentinho começa a desconfiar, ele faz daquilo um terror a partir daquilo, ele joga na cara da Capitu aquilo, tá? Que ela o está traindo. Só que o que acontece? Aí a gente vê, deixa eu te falar mais uma coisa sobre o filho. O filho de Capitu e Bentinho se chama Ezequiel Escobar, em homenagem ao amigo. Tá?
Bentinho começa a desconfiar que o menino anda e tem os trejeitos de Escobar. Parece-se muito com o Escobar, que ele imita as pessoas, tá? Que ele imita. Parece muito Escobar. Só que antes disso ele fala que o menino andava igual José Dias. Ou seja, então o menino ele imita. Não é que ele seja igual ao Escobar. Ele imita o Escobar. E ele começa a ver naquela criança o Escobar. Até que ele joga tudo isso na cara da Capitu. E a Capitu tem poucas falas, né? O livro é escrito em primeira pessoa, tem poucas falas. E Capitu coloca, né, para Bentinho uma das suas únicas falas no livro, que é: nem os mortos você respeita, o teu ciúme. Ou seja, já demonstra que ele tem aquele ciúme excessivo. Em outro momento, outra fala de Capitu é que quando eles se casam, ela fala: sentei-me à sombra dessa árvore, algo assim, que é uma frase, né? É um versículo bíblico. Então, são dadas poucas falas a Capitu durante o livro. E todas essas falas, ela é como se fosse uma defesa dela, tá? Dos olhos ali de ressaca dessa mulher tão forte. Uma Capitu realmente. Bom, isso só vai aumentando. Sancha vai viver no interior do Paraná depois disso, não se fala mais em Sancha, mas aquele ciúme continua até o momento em que Bentinho pega um café, pensa em se matar, depois ele pensa em matar o filho. A hora que o filho vai tomar o café, ele se arrepende, e aí há uma briga final, definitiva, em que a Capitu fala algumas coisas para ele ali, que é o momento em que fala, né, da desconfiança, que eu já citei anteriormente. E eles decidem que Capitu, naquele momento, né, separação era algo, né, assim, mal visto, manter as aparências. Capitu é enviada para a Europa com o filho e ele fica sozinho. Ele fica sozinho por aqui e aí vem a tristeza dele. E é nesse momento que ele vai, né, ao teatro, um pouquinho antes da xícara de café, que ele vai ao teatro, que ele vê o Otero, e ele vê que o Otero, que Desdémona era inocente, mas ele não consegue ver ali na sua própria realidade que ele está agindo como Otero e Desdémona e Capitu, aliás, é inocente. Pessoal, o final desse livro, ele é, assim, arrebatador. Confesso que a primeira, claro, você já vai lendo outras vezes, já sabe, mas a primeira vez que eu li, lá já com meus 14 anos, eu já falei: caraca, ele deixou tudo pro final, né? No final acontece tanta coisa em tão pouco tempo, tá? E Capitu vai à Europa, fica por lá, morre por lá, tá? Capitu morre na Europa. Ezequiel volta já maior de idade, com 18 anos, para falar com o pai. O pai quer se ver livre daquele menino, que ele olha para o menino, ele vê o Escobar. O menino volta também para a Europa, ele estuda arqueologia. Então há esse apego com o passado, observa, né? História, arqueologia. O Bentinho também tem isso. O filho acaba morrendo lá, ele acha até bom, tá? O filho morrer. Já não tem mais ninguém daquele tempo da sua família, todos morreram, sua mãe morreu, ele está sozinho e ele começa então a sentir aquela saudade. Tenta reconstruir aquela casa de mata-cavalos em uma casa nova, não consegue, e ele fala que, né, ele vai até a casa de mata-cavalos, inclusive tem uma coisa muito legal, que o pé de casuarina está como uma interrogação, como se dissesse assim: eu não o reconheço. E ele coloca no livro também algo para nós entendermos. Capitu era a mesma desde a casca, ele mudou. Então ele tem essa mudança durante o livro. Ele não é mais aquele menino apaixonado, tá? Ingênuo. O ciúme o dominou. Então aqui, se vocês vierem me perguntar: professor, Capitu traiu? Eu vou dizer para vocês, o tema deste livro não é a traição.
O tema deste livro é o ciúme doentio de um homem. E Capitu não traiu. Dalton Trevisan, Capitu não traiu, tá? Dalton Trevisan que morreu há pouco tempo. Capitu não traiu. É assim que eu vejo esse livro. Porque ele vai deixando pistas de que são os ciúmes dele que o fazem ver tudo isso. Então, Capitu não trai. O filme termina com Bento sozinho, ali, tentando reconstruir uma vida que ele destruiu. Então, ele é responsável por isso, né? Ele destruiu a sua própria vida. E eu vou ler o último capítulo do livro para vocês, que é o capítulo, olha, vamos ver, 148. Veja como, né, num livro aí de 231 páginas, a minha edição aqui, ele tem 148 capítulos. E bem, e o resto? Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Né? Então ele estava com várias mulheres ali, ninguém fez esquecer a primeira amada do coração. Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Pessoal, percebam, né, que quando fala os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, é a cigana que é oblíqua, não são os olhos. Né? Ela que é torta, ela que não é reta, não são os olhos. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirate, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenhas ciúmes de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Então é o que eu já falei anteriormente, uma estava dentro da outra. É a mesma Capitu. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que a minha primeira amiga e o meu maior amor, tão extremosos, ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Ou seja, ele coloca tudo isso que não é, mas ele não se convence. Ele ainda quer este livro, pessoal. É um livro de um cara querendo nos convencer que a mulher está errada, mas não consegue. Porque os argumentos dele não são bons. Ele não consegue. E ali no fim vamos à história dos subúrbios. É porque lá no começo ele fala que ele ia escrever uma história dos subúrbios, mas ele resolve escrever a sua história. Então agora que ele já contou a sua história, ele pode escrever a história dos subúrbios. Sobre Dom Casmurro é isso. Claro que eu deixei muita coisa, mas eu tentei aqui colocar para vocês o principal deste livro que eu amo, amo, amo. Está aqui, ó, nos meus grandes livros, assim, entre os grandes dos grandes da literatura. Para mim, colocado ali ao lado, tá, de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e colocado ao lado de Crime e Castigo, do Dostoiévski. São os meus livros prediletos. Pessoal, se chegou até o final foi porque valeu a pena, tá? Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve. Curte esse vídeo aí se você gostou. Comenta aí, tá? Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!